pessoal. Uma hora passou rápido. Passou muito rápido. É bom ter esse tempo limite do Insta, porque daí a gente controla o tempo pra ir acabar logo, né? Mas já tá no fim. Acaba não. Vai ficar? Tá dando pra ouvir? Nós estamos ajustando, tá ok? Eu não tô Ah, tá. Foi você que falou, não? Acaba não? O igual estão bombando, sabia, galera. Tá dando pra ouvir, né? Tá. Que bom ter você. Nossos irmãos queridos! Então, voltando lá ao parágrafo, né? Não sei se vocês conseguiram ouvir. A gente está no parágrafo 2527, 2527, falando da boa nova de Cristo. Então, esse parágrafo eu vou reler para a gente retomar a reflexão. Então, há esperança no meio ao caos. Por quê? A boa nova de Cristo restaura constantemente a vida e a cultura do homem decaído, combate e remove os erros e os males decorrentes da sempre ameaçadora sedução do pecado. Purifica e eleva incessantemente os costumes dos povos. Com as riquezas do alto, ela fecunda, como que por dentro, isso é tão bonito, as qualidades do espírito e os dotes de cada povo e de cada idade. Fortifica-os, aperfeiçoa-os e restaura-os em Cristo. Então, a boa nova de Cristo, que é isso, e é aqui que a gente precisa fazer o apelo a todos nós católicos. Nós precisamos propagar agora a boa nova. Então, não é que a gente vai ficar falando, porque o pecado, lá. A gente deve denunciar o pecado, não é que eu tô esvaziando isso. Mas a gente não pode focar nisso, tá vendo? O homem não olha pra Deus, olha aí, ó. Não! A gente tem que ser as pessoas cântaros, dá de beber. A pessoa tá ali caída, no desespero, na angústia e tudo mais. Levanta! Ainda tem tempo, vamos tem lá. Tem tempo, Cristo veio para nos salvar. A igreja está vivendo a quaresma. Com Cristo nós estamos no deserto e dessa vez nós estamos efetivamente. Mesmo quem ainda não tinha adentrado no mistério da quaresma, está adentrando agora, estamos no deserto. E como que Cristo venceu o demônio e as tentações? Com a palavra. Mas não com uma palavra que a gente fala que é escrita. Isso aqui é vida. Isso aqui é a nossa vida. Isso aqui é Cristo palavra. Com isso, com a palavra, com a verdade, com isso que nós estudamos aqui, porque o catecismo vem daqui, a nossa doutrina vem da palavra. Então, através da palavra, Cristo venceu as tentações. Então, através da verdade, a gente não precisa inventar uma mensagem. A gente não precisa bolar da nossa cabeça uma forma criativa de levar esperança. Cristo é a nossa esperança. É aqui, ó. É a boa nova de Cristo que restaura como que por dentro. Olha que coisa linda. É por dentro que restaura. Então, muito mais do que qualquer outra coisa que cada um possa estar pensando em fazer agora, a gente precisa rezar como intercessores, como a ponte entre a humanidade e o céu. Falar, Senhor, misericórdia, nos ajude. E a gente tem que levar esse Cristo a cada um. Levar essa boa nova, levar a esperança. Levar que tem jeito, que nós, como aquela mensagem, aquela coisa simples daquele francês que deu chocolate falando, nós vamos passar por isso. Nós vamos passar por isso juntos. É uma chance da gente, a gente pode olhar tudo com um olhar errado, com um olhar deturpado, negativo? Pode. Nossa, agora é o fim. Ou não. Agora é que a gente pode recomeçar. Recomeçar a sermos verdadeiramente humanos. Né? Exato. E aí, a partir desse parágrafo, eu convido todo mundo aí no 1432. Já tá acabando. Só falta esse mais um. 1432. Tá ótimo, acho que todo mundo vai querer continuar aí, viu? Tô parecendo a Shirlane com a palavra, né? Parágrafo 1432. 1432. Então, no parágrafo 1432, eu vou ler parte dele. Vou ler só a primeira metade. O coração do homem apresenta-se pesado e endurecido. É preciso que Deus dê ao homem um coração novo. A conversão é, antes de tudo, uma obra da graça de Deus que reconduz nossos corações a Ele. Converte-nos a Ti, Senhor, e nos converteremos, vai dizer o livro das Lamentações. Deus nos dá a força de começar de novo. O nosso coração é endurecido. Então, naturalmente, a gente tende
as más escolhas, as más inclinações, a ver tudo com um olhar negativo, que julga, que condena. Mas Deus pode nos dar um coração novo, com a sua graça, com a sua presença. Então, no meio desse caos, a gente pode recomeçar. Hoje eu não consegui, ontem eu não consegui, que é o princípio da santidade, da busca da verdadeira santidade. Mas amanhã eu vou recomeçar. E eu vou recomeçar, vou tentar ajudar quem nunca eu ajudei. Vou fazer um telefonema para algum idoso da família para ver se está precisando de ajuda. Vou avisar o porteiro do prédio. Você conhece algum idoso aqui que, né, mora sozinho, mora em casal? Me passa o número do apartamento, interfona, se apresenta, coisas pequenas. Então as pessoas têm um comentário assim ignorante de falar, eu não vou acabar com a fome do mundo, então não ajudo nem o cara que me pede um pão na rua. Ajuda o cara, ele é o seu mundo. Eu não tô no mundo, eu não tô na Bélgica, não tô na Alemanha, mas eu tô em São Paulo. Eu tô no meu bairro. E aquele é o meu mundo. E as poucas pessoas que eu convivo, eu posso ajudar. Agora que tá sem circulação na rua, os moradores de rua, né? Exato. Que mais ainda, né? Sem as pessoas, sem as ajudas. Não tem ninguém, não tem nada. As ruas estão vazias, a Paulista está vazia. Então, isso já é alguma coisa, né? Exato. Já é o fazer, na verdade, é pouquíssimo, é o mínimo, mas já é muito para cada um que está precisando. É o pão nosso de cada dia. A oração do Pai Nosso, e tem aqui no Catecismo uma oração fragmentada para a gente entender a luz da doutrina, mas esse pão nosso de cada dia é isso, é o de cada dia. É o pequeno, é o pão nosso como alimento, mas é a graça nossa de cada dia, é a missa nossa de cada dia, é a oração nossa de cada dia, é a caridade nossa de cada dia, é o recomeço, é o arrependimento, é o perdão, é tudo de cada dia, pequenininho, mas que Deus nos está dando a chance de recomeçar, porque agora é bem aquilo que a Dani tinha falado. Eu não estou pensando, que curso que eu vou fazer para melhorar o meu currículo? Não! O que eu vou fazer nessa crise? Que eu vou fazer? Que viagem que eu vou fazer? Ninguém sabe quando vai acabar, quando não vai. Então agora é olhar para o hoje, que é só o que a gente tem. E a gente sempre só teve o hoje. A gente sempre só teve o presente. Eu nunca consegui andar no tempo, voltar lá na minha infância e na minha velhice e voltar. Nunca. E acho que ninguém conseguiu também. Então verdadeiramente a gente só tem o hoje. E que bonito. Cada dia basta o seu cuidado. Ele já tinha falado. Jesus já tinha falado. Então, agora, até o nosso olhar para a Bíblia muda. E a gente começa a entender a verdade. Nós tivemos que parar, né, por uma crise mundial para poder enxergar. E é isso. Exato. É isso, é hoje. Eu só tenho hoje. Eu não consigo. Foge. A gente pode até tentar planejar, mas isso foge, vira abstrato. Exato. Que é exatamente o que é, né? Nós só temos o presente que está sendo cuidado por Deus. Exatamente. E o futuro da humanidade. Tá nas mãos dele, exato. Nas mãos dele. E aí, pra finalizar, porque já foi demais. Ótimo. O parágrafo 1808. 1808. 1808, eu já tinha deixado aqui pra não ficar demorando. Cadê aqui? No parágrafo 1808, 1808, também a segunda metade. A virtude da fortaleza nos torna capazes de vencer o medo, inclusive da morte, de suportar a provação e as perseguições. Dispõe a pessoa a aceitar até a renúncia e o sacrifício da sua vida para defender uma causa justa. Olha que coisa linda e atual. Aí o Salmo vai dizer, minha força e o meu canto é o Senhor. Vou repetir esse Salmo. Minha força e meu canto é o Senhor. Salmo 118, versículo 14. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Eu fico até emocionada. É tão bonito, porque perfeito. Jesus, ele passou por tudo. Ele assumiu de tal forma a nossa humanidade. E aí, não vou entrar aqui no tema da Páscoa e da encarnação de Jesus, que também a gente já estudou. Logo aí cair de novo. Exato. Mas olha que coisa linda, no mundo tereis tribulações. Deus, ele não nos enganou. Por isso, ele não é homem para mentir. Deus não nos enganou, não nos engana. Ele falou, no mundo havereis de ter tribulações, havereis de ter sofrimento. Mas coragem, eu venci o mundo.
Jesus venceu na cruz. Então agora não é hora da gente jogar a cruz para lá, não, mas abraçar a cruz como uma via de salvação, como uma via da gente encontrar com esse Deus que está apaixonadamente, loucamente querendo nos ajudar, querendo nos acalmar. E aí ele nos dá uma virtude para isso, que é a virtude da fortaleza. A virtude vem de Deus. Mas para que a gente tenha a virtude, São Tomás de Aquino ele faz uma reflexão sobre virtude e vício. O vício, a repetição. Por exemplo, se eu fumar um cigarro agora, eu não vou ficar viciado. Então, o vício é a repetição de hábitos ruins. Então, de tantas vezes que a pessoa faz aquele hábito, e aí eu dei o exemplo aqui do cigarro, mas pode ser uma atitude. Uma pessoa que é sempre grossa, uma pessoa que é sempre impulsiva, ou que é sempre indiferente, ela não ficou assim de uma hora para outra. Foi repetindo várias atitudes ruins até que isso virou um vício de comportamento. Então a pessoa fumou tantas vezes cigarro e aquilo virou um vício, é mais forte do que ela agora. Agora ela é dependente. Da mesma maneira é a virtude. A repetição de bons hábitos, e isso é São Tomás de Aquino. A repetição de bons hábitos faz com que esses hábitos virem uma virtude. Então a virtude ela é oposta ao vício. Eles são antagônicos, são opostos. Então, a virtude da fortaleza, ela é uma graça que vem de Deus, mas eu preciso exercitá-la. Então, eu preciso realmente colocar minha confiança em Deus e Ele vai me auxiliar. No tempo que eu estou com medo, que eu estou titubeando, que eu estou sem fé, pedir a Deus a graça e Ele vai nos dar. E aí eu vou ler novamente. A virtude da fortaleza nos torna capazes de vencer o medo. Então, uma virtude que vem de Deus que vai fazer eu vencer o medo, não é minha própria força. Isso a gente tem que parar. A gente tem que parar para entender, né? Porque o mundo realmente faz com que nós trazemos sempre o que é nosso, o que é mais forte, que nós temos, né, para dar na hora. E aí, às vezes, a gente, no meio disso, não encontra nada ali dentro, mas onde eu vou achar força para combater tudo isso? Não tem mesmo, não tem. Nós temos que pedir. Exato. Nós temos que pedir. E essa virtude, essa força que vem de Deus, como a Dani bem falou, ela não vai me deixar imune da dor. É isso que os cristãos, é isso que toda a humanidade precisa aprender e a gente precisa ter maturidade para isso. A fé, a presença de Deus, ela não me deixa imune a sentir o sofrimento. Porque eu estou nesse mundo. É como se eu tivesse pisado na lama, e aí eu saio da lama e eu tomo banho, mas o meu pé tá sujo. Mesmo que a pessoa me deu o melhor perfume francês, mais caro, o meu pé tá sujo, eu tô com o pé na lama. Eu preciso sair dessa condição, do local, do brejo, para tirar o meu pé da lama, para lavá-lo. Enquanto nós estivermos nesse mundo, a gente sempre vai ter essa lama do pecado. A gente sempre vai estar suscetível a essa fragilidade humana. Mas aí a gente tem a graça, a gente tem Deus que faz com que a gente passe pelos sofrimentos, pelas dores, com paz. E aí eu quero finalizar a nossa reflexão com a palavra que a gente falou no começo, em Filipenses, capítulo 4, versículo de 6 a 8. Lembrando que ele estava na cadeia quando ele mandou a gente se alegrar. São Paulo. Ou seja, tete a tete. Né? Exato, ele também estava no sofrimento. Então, lá no versículo 6. Não vos preocupeis com coisa alguma. Humanidade, homens e mulheres de 2020, não vos preocupeis com coisa alguma. Mas em toda ocasião, apresentai a Deus os vossos pedidos em oração e súplicas, acompanhadas de ação de graças. Nós precisamos pedir, nós precisamos clamar, nós precisamos rezar, porque isso nos ajuda a crer. Deus não precisa ficar ouvindo a nossa oração. Nós é que precisamos rezar para a gente entender que a gente tem um Deus. Para a gente entender que a gente conta com a graça e que Ele nos dá a graça. E a paz de Deus que supera todo entendimento, que não é racional, supera o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Mas daí a gente fica alheio ou indiferente? Não. Quanto ao mais, irmãos,
Ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, digno de respeito ou justo, puro, amável, honroso, com tudo o que é virtude ou louvável. Nós não podemos esquecer de tudo que nós estamos vivendo até agora, é isso. Exato. A gente não pode jogar tudo pro alto, né, e mergulhar no desespero, que a Aline acabou de falar. Anotem aí, essa aqui é outra passagem que dá pra gente Joia. aproveitar esses dias, né, quem tá de Joia quarentena, rara. e voltar exatamente para essas questões que ele tá falando. Então, não além da gente intensificar as nossas súplicas, pedir a paz, pedir a fortaleza, pedir o Espírito Santo, Sim. pedir que Deus venha ao nosso socorro, porque nós sim precisamos dele. Ele não precisa Sim. de nós, mas nós estamos aqui. E nós precisamos, sem ele, nós não vamos conseguir passar por tudo isso. A presença e isso é real. Quando ele vem ao nosso socorro, muda totalmente. Sim. Não vai mudar talvez a situação lá. Isso não vai dizer que você não vai pegar o coronavírus, né? Não é isso que nós estamos dizendo. Mas é entender, passar pela situação, ter um entendimento. Sim. Que Deus permita que você entenda talvez por que alguém da sua família pegou, por que o vizinho, mas entender todo esse contexto e ver a ação dele. Sim. Nesse momento ele também mostra, Deus é tão misericordioso com nós que ele também mostra, nos permite enxergar as ações dele na nossa Sim. vida e nesse momento, né? Só que nós estamos tão cegos com isso daqui que nós não conseguimos enxergar Sim. as coisas que Deus tem feito. Ele não tá inerte, como a Aline acabou de falar, ele não tá. Tá acontecendo tudo isso, ele com certeza não tá inerte. É que nós estamos realmente com as nossas visões, com a audição, tudo embaçado. Sim. Em meio a essa situação. Mas, né, ele mesmo dá toda a fórmula aqui pra nós. Intensifiquemos a oração, intensifiquemos a nossa súplica, a primeira coisa. Exato. É se prostrar, é colocar mesmo diante de Deus, diante de Nossa Senhora, pedir para São José, Sim. né, que está conosco, né, Sim. que nos ajude, mas que nós também tenhamos as nossas atitudes. Vamos nos ocupar com o que é verdadeiro, com o que é justo, em Sim. ação aos nossos irmãos, né? Então, vamos parar para refletir sobre o que Deus está nos chamando em tudo isso. A sermos justos, a sermos puros. Puros também no nosso modo de falar, em todas as nossas abordagens, no que nós estamos buscando. Amáveis, né? Sim. Não instaurar o caos, mas o amor, né? Sim. Como a Aline também falou, que ele precisa, né? O amor precisa de todo esse processo, não é só guardar, né? E sermos honrosos e virtuosos, como Cristo foi, né? Sim. Então, a exemplo de todo o momento que Cristo passou no deserto, e que ele esteve, né, sobre a ação com Deus, o Espírito Santo guiando a ele, Sim. que nós também, ele vem ao nosso auxílio para isso. Cristo está conosco, né? Ele Sim. venceu o mundo. Então, isso não é uma teoria, né? A gente não está aqui para É teorizar, a gente também não está para fazer uma teoria sobre a palavra de Deus, sobre o catecismo. Isso é real. E nós testemunhamos, né? Nós não podemos esquecer disso. Sim. Tudo, né? A igreja toda, o Papa, o clero, e nós leigos não podemos nos deixar levar por Sim. tudo isso, e nós somos chamados, né? Essa reunião nossa aqui hoje, para nós também, tanto para mim como para a Aline, nós paramos esse tempo para que nós possamos refletir sobre isso, para nós afirmarmos isso também para a nossa vida, né? Que isso tudo volte, para os nossos corações, tudo que nós estávamos vivendo na quaresma, que nós possamos resgatar todas essas nossas questões. Nada muda, a gente precisa voltar. Tem umas perguntas. Tem alguém? Obrigada, Olivia. Não, a Olivia tá arrasando aí vendo os comentários de vocês. Pediram pra gente repetir o parágrafo 1501, né? Sim. Tá bom. A gente vai repetir e aí a gente já encerra essa parte, que daí a Dani tem um outro recado. Então, no 1501, o Catecismo fala o seguinte sobre a enfermidade. A enfermidade pode levar a pessoa à angústia, a fechar-se sobre si mesma e, às vezes, ao desespero e à revolta contra Deus. Mas também pode tornar a pessoa mais madura, ajudá-la a discernir em sua vida o que não é essencial, para voltar-se àquilo que é essencial. Não raro, a doença provoca uma busca de Deus, um retorno a Ele. E aí, quando a gente falou isso no primeiro vídeo, a gente já comentou, então eu só
Só vou ler porque pediram. E anotem aí e leiam de novo. Leiam, separem isso. Mande para quem tiver. Não custa nada, né? Hoje a gente compartilha tantas coisas no WhatsApp. Acho que vale também nós, nesse momento, voltarmos para fazer também o feedback do bem. Sim. Nós somos evangelizadores, né? E talvez nesse momento a gente vê que a maioria não é. Sim. A gente só compartilha, né, tudo que é, lógico, que é de utilidade pública, né? Nós não estamos tirando aqui o crédito das notícias, mas nós não podemos deixar também de compartilhar isso, porque Deus está agindo nesse momento. Sim. Como a Aline acabou de ler aqui, é nesse momento que nós vemos a extrema fragilidade da nossa vida, como uma doença leva realmente assim, em 2 dias, como a gente viu, e eu vou conversar isso com vocês agora, mas já entrando, a complicação foi em 2 dias. Só antes de eu entrar nessa parte da saúde? Não, ainda não. Então tá bom. Mas é isso, depois a gente volta. A doença, ela é um dos meios, né? A gente tem vários meios, como a gente falou, antes de passar pelas situações e enxergarmos, né? Pararmos e enxergarmos tudo que nós temos vivido, onde nós estamos colocando os nossos valores e os lugares, qual que é o lugar de Deus na nossa vida, né? E agora, quando nós paramos para ver que deve ser o primeiro lugar, então que nós possamos ajudar também os nossos irmãos que estão nesse momento, né, vivendo tudo isso, que eles não têm culpa, não têm às vezes aonde se apoiar, que nós sejamos, primeiro lugar, esse apoio, essa pessoa, o cântaro que está lá para ajudar ele a beber, nem que se for de um suspiro, alguma coisa, mas que você seja o testemunho, que nós possamos pregar isso com as nossas atitudes, com a nossa vida, né? Então tem muitas reflexões para todos nós fazermos, né? A gente também trouxe isso para nós mesmos, né? Que nós também estávamos angustiados. Sim. E colocamos, mas a gente se colocou exatamente a esse serviço de Deus, a essa reflexão, para que nós possamos encontrar todos juntos, né? Como cristãos, como um que precisa do outro, na reflexão, nas necessidades básicas, em tudo. Mas nós precisamos um do outro para passar por tudo isso e chegarmos até o nosso Pai. Exato. Né? E aí, então, de tudo isso que a gente falou hoje, que precisa nos alimentar, o principal que deve ficar, é isso que a Dani falou, é o nosso posicionamento. Então, que cada um de nós assuma essa missão para esse tempo, porque a gente só tem o hoje, literalmente, da gente rezar. Então, cada um de nós precisa escolher uma oração. Se você reza o terço, se você faz novena, se tem alguma oração, a súplica ardente dos anjos, alguma devoção especial, a gente está no mês do maravilhoso e glorioso São José. Então, o que é a sua devoção pessoal, ou aquilo que Deus te inspirar, o terço da misericórdia, a súplica pelo sangue de Jesus, o que for, que a gente se comprometa a rezar todos os dias. Ao acordar, antes de dormir, escolha um horário, mas que a gente se posicione em campo de batalha. Porque nós estamos numa batalha. Na batalha espiritual a gente está todos os dias. E agora uma batalha pela vida, pela humanidade, pela criação, por aquilo que Deus nos deu como dom. Então nós precisamos cuidar uns dos outros. E para a gente ter tudo isso que a gente aprendeu hoje a partir do catecismo, para a gente ter o dom da fortaleza, para a gente não cair no desespero, para que tudo isso a gente está suscetível, cada um de nós, eu, Dani, você que está ouvindo, para que a gente não caia disso, a gente precisa da graça de Deus. E a oração nos mantém unidos, porque eu estou rezando aqui, mas tem alguém rezando lá na Itália, e tem alguém rezando na China, e tem alguém rezando lá na minha casa. Então, isso nos coloca em união. A oração movimenta os céus, mas movimenta o nosso coração. Então, que a gente se posicione com os 2 pés. Um pé é a nossa oração e o outro pé é a nossa ação, a nossa solidariedade, o nosso voluntariado, algo que Deus vai inspirar para cada um, mas que a gente deve fazer. E assim a gente fica de pé, em pé nessa batalha. Amém. Amém? Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Oração. Bom, rapidamente, né, nós também pensamos em compartilhar com vocês algumas informações sobre o coronavírus, né, a bola da vez. E eu sou pediatra, sou cardiologista pediátrica, não sou doutora no assunto, né, não sou infectologista, mas nós estamos vivendo, né, São Paulo
está é o auge, né, de toda essa infecção. Exatamente por isso, então, que nós possamos também entender todo o contexto que está acontecendo. São Paulo é onde recebe todas as pessoas, de onde vêm os voos, onde para todo mundo aqui. E aqui nós temos o contato próximo, que propicia muito a disseminação de qualquer doença. Tanto que a maioria das doenças, elas são mais disseminadas aqui do que nos outros lugares. Por isso que existe hoje São Paulo tem intensificado as medidas do coronavírus para que fique aqui, pelo menos, né? Não se espalhe para o interior, para os outros estados. Então, não é que aqui está um caos e tudo mais, é que essas medidas são importantes para que os outros lugares também não vivam o que nós estamos vivendo. Então, se for só para cá, tá bom, né? Que não se alastre mais. Então, é por isso que... então, isso não pode ser motivo da gente entrar em pânico. Quem tá lá, sei lá, no sul, mas olha, né, não tá tendo aula... eles estão só nas urgências, não tem ninguém na rua, porque isso precisa ser feito para que o vírus tenha o mínimo de transmissão, porque ele é um vírus que realmente tem uma transmissibilidade muito alta. Então entendam todo esse contexto que nós temos aqui em São Paulo e não precisa entrar tanto em desespero. Então o coronavírus, ele é um vírus, não vou dar uma aula aqui de biologia, mas existem famílias de vírus, né, como nós... a maioria de nós passou pelos surtos de H1N1, né, do vírus sincicial. O corona, ele até teve um surto lá em 2002, 2003, só que a gente não lembra, né, porque também foi um outro surto diferente. E agora essa é uma nova cepa do coronavírus, que ele tem essa característica de passar muito fácil. Então ele transmite muito fácil. E nós não temos imunidade contra ele, né? Então, em relação às outras doenças, por que tem todo esse desespero? Porque nós já temos imunidade. Então, algumas nós recebemos das nossas mães, quando somos bebês, por isso que protege de não pegar. E o corona é novo. Então, provavelmente daqui a um ano ele vai voltar a circular, mas nós já vamos ter ou vacinas, assim esperamos, e também a nossa imunidade. Tá? Então, por isso que está acontecendo todo esse caos. Ele então foi descoberto agora, né? Todo mundo está acompanhando na China. Teve essa origem, essa mutação que veio através do animal. Então, por isso que ele tem essa agressividade também, porque ele teve uma mutação. Então, nós estamos correndo atrás. Mas também nós temos que olhar por esse outro lado. Olha a graça que nós tivemos através da inteligência de todos os nossos cientistas. Foi identificado rápido, foi sequenciado, né? Já foi encontrado medidas de combate. Então, pensa, podia ser pior. Quando nós vivemos a peste, que não se sabia o que era, se alastrava, todo mundo não sabia como pegava. Então, hoje nós já temos isso. E quão rápido isso foi identificado, né? Quando nós éramos crianças, não era assim, ainda ficava meses, as coisas para serem identificadas, isso foi muito rápido. Então, isso também foi muito bom, porque, de certa forma, os países já se uniram e aprenderam a combater, né, de uma forma muito precoce. E as informações para nós da saúde vêm muito rápido, né? Então a gente já tem as informações, vai alastrando e vai passando para todo mundo. Então ele é um vírus que, em comparação com os outros primos dele do coronavírus, ele é um vírus grande. Então por isso que a transmissão também, a gente está vendo que tem uma transmissão aí alta, pega em vários locais, ele também penetra muito fácil. A gente pega, então, como? Ele é um vírus transmitido por gotículas na mão. Então, antes era aquela coisa, né? Só do contato, ou se alguém espirrasse. Hoje em dia, não. Hoje em dia, já sabe que o corona, ele a gente pode pegar ele só de estar conversando com uma pessoa. Por isso que até agora a orientação está sendo da gente manter a 1 metro de distância, né? O ideal é 2, mas 1 metro pelo menos de distância. Por quê? Ele é um vírus que coloniza toda a nossa via aérea superior. Então ele vai estar todo aqui em replicação e depende também da carga viral que a gente recebe, ou seja, da quantidade de vírus. Algumas pessoas têm acesso à secreção, então a secreção ela vem mais repleta de quantidade de vírus, outros pegam um pouquinho, replica, né, menos, enfim, tem outras condições que definem essa quantidade do vírus, né, na nossa mucosa. Mas ele tá aqui, ele tá tanto em nariz como em boca, por isso que é a proteção e tudo mais.
e a fala também tem sido uma forma de transmissão. Por isso que nós pedimos para manter essa distância. Quem tiver com o corona ou com alguma gripe que nesse meio também está circulando H1N1, também está circulando o vírus sincicial, usar a máscara, porque a máscara é o que vai ajudar a gente a não ter esse contato. E sim, transmite de pessoas que não estão tendo sintomas. Então, por isso que a transmissão tem sido alta. Então, ele tem uma incubação, aí uma discussão de 2 a 14 dias. O que é incubação? É o tempo que ele entrou no nosso corpo e ele tem esse período para desenvolver a doença, para se hospedar na gente, né? Porque ele é um hospedeiro, ele vem de fora e quer usar todos os nossos recursos, né, para sobreviver. E aí, nisso, o nosso corpo entra em... Então, ele não vai se estabelecer na gente. A partir do momento que ele entra, o nosso corpo nunca entrou em contato com ele, mas o nosso corpo também já está em ação. Então, por isso que a gente tem que se alimentar bem, tem que estar bem, tem que estar dormindo, tem que estar descansando, porque você também tem que facilitar o seu sistema imunológico a combater, né? Então, isso também é importante. Nós sabemos disso, por isso que os grupos de risco são as pessoas que têm um sistema imunológico mais debilitado, porque elas não contam com o combate do corpo. Então, além da potência do vírus, a gente também tem a potência do nosso sistema imunológico, né? Dos nossos soldadinhos, os pediatras. Então, os nossos soldadinhos que vão lá e combatem o vírus. Então, tem isso também. Mas, nesse momento, das pessoas que têm, por isso que elas têm doenças, são os diabéticos, hipertensos, porque eles já têm um sistema imunológico, esses soldados, eles estão até, talvez, em número diminuído, ou em força, enfim, para vocês entenderem, de combate ao corona. Não que ele seja muito potente, mas ele é novo. Então, como ele é novo no meio, então ele dá um trabalho maior para o nosso sistema imunológico reconhecer as proteínas e tudo mais. Então, ele tem esse tempo de 2 a 14 dias, lembrando que a pessoa pode manifestar já com 2 dias, tá? Os sintomas. E a tríade hoje que nós temos é a tosse, a febre e a falta de ar, que nós chamamos de dispneia. Mas vários estudos têm colocado outros sintomas, por isso que nós temos que ficar, lógico, todos atentos ao que nós temos de referências públicas, né, dos sintomas. A cada dia, como ele é novo, nós também estamos identificando várias coisas, mas isso que nós gostaríamos de passar para vocês. Existe toda uma equipe médica, existe todo um pessoal, cientistas e tudo mais, que estão cuidando disso e estão passando também para vocês as informações mais precisas, né? Porque às vezes a gente fica lá, mas não passou isso, não passou aquilo, a população não ficou sabendo. Mas é para que vocês também entendam e tenham as informações prioritárias, porque senão isso também alastra o pânico e coisas que não vão ser úteis para vocês, tá? Então, tem que ter a tríade hoje em dia, né? Então, se você vai procurar o serviço de saúde se você tem febre, se você tem falta de ar, ou se você tem tosse, tá? Que são os principais. No começo pode ser uma tosse seca, depois ela vira produtiva, tá? Então, hoje nós estamos priorizando o diagnóstico, então estamos pedindo para quem tem os sintomas que procurem os serviços de saúde, né? Que são hoje denominados pela nossa secretaria aqui em São Paulo, e principalmente aqui, né, nos seus lugares, né, em outras cidades a gente ainda não pode dizer isso para vocês, porque tudo depende da epidemiologia, porque tem outros vírus circulando e nós temos que dar prioridade também para fazer os testes onde está em maior força o corona, né? Então, por isso que aqui tem sido essa orientação. Mas a minha cidade não falou nada. Calma, talvez ainda não tenha, e que não fique, né? Nós assim esperamos. Mas aqui em São Paulo tem sido isso. E a questão maior é que o vírus ele pode sobreviver até 9 dias em algumas superfícies. Então, é por isso que nós estamos, assim, de forma até maçante, pedindo essa questão do álcool em gel. Quem não tiver álcool em gel, tem o álcool 70. E mesmo assim, ainda tem outras formas da gente usar o álcool e diluir. Então, não fiquem desesperados. Tem jeito para nós combatermos, porque ele também é um vírus, nós não podemos esquecer disso, né? Existem formas da gente combater, então lembrar que existem barreiras também para usarmos as máscaras aqui em São Paulo estão sendo indicadas para quem está com a doença, tá? Ela não previne você de pegar a máscara cirúrgica normal, ela não consegue prevenir isso, então você não vai usar a máscara assim, tosse à vontade, vem coronavírus, não é assim. A máscara ela é só para proteger quem está com o vírus, para não ter essa transmissão para o outro, mesmo porque quem tá com corona tem que ficar em casa em quarentena, tá? Lembrar isso. E para proteger todos nós, né? Um ou outro.
Então, a febre também tem sido, né? As dores musculares. Em criança tem sido também relatado diarreia, vômitos. Tem todo um contexto, mas nós estamos nos preparando exatamente para atender. A maioria das pessoas são assintomáticas. Até hoje passou aqui na televisão. A maioria de nós, né, 80%, ou é assintomático ou e junta casos leves, né? Que é aquela gripe que nós todos temos, né? Esse ano acho que eu já peguei umas 3 gripes. E é esse processo, a gente demora às vezes uma semana. Só que lógico que nesse caso atual, nós estamos pedindo para as pessoas ficarem em casa. Então, às vezes as pessoas têm a ideia de que vai pegar uma gripe assim, nossa, que eu vou me arrastar. Ou então, se pegou uma gripe leve, tem alguma coisa estranha. Não, é isso mesmo, é uma gripe. Só que existe esse cuidado de manter em casa para não passar pro coleguinha, né? Como a gente fala. Então, só que nos casos graves precisa de atendimento médico, que é o que nós temos visto. Por isso que precisa passar pela avaliação médica, tá? Então, essa triagem, ela existe, ela é real, ela é eficiente. Toda a parte médica, nossa, de todas as áreas, tanto dos adultos como das crianças, dos pacientes com comorbidades, estão se movimentando, estão juntas em ação. A Itália, a Espanha, a China. A China é quem tem mais nos ajudado nas publicações. Então, o tempo todo está saindo publicação e nós estamos nos atualizando. Isso a comunidade toda do mundo, né, está se movimentando para que seja mais breve possível, com o menor impacto. Quanto aos óbitos, a gente já discutiu em relação aqui, tá? As mortes, assim como acontece em todas as doenças, não é isso que a gente tem que se apegar, mesmo porque nós cristãos temos que dar a nossa outro testemunho, né? Que a gente já comentou aqui, mas existe como a maioria das doenças, e nós também temos óbitos normais que estão acontecendo das outras doenças, que fazem parte, talvez, de evolução de alguma doença crônica, infelizmente de algumas doenças infecciosas, até como a dengue também acontece nos surtos, como o próprio H1N1, como o próprio vírus sincicial. Existe uma melhora, às vezes, de 3 a 4 dias, e é mais ou menos isso. Depois, quem quiser, pode mandar uma mensagem aí pra gente. Existe, acho que no site do GNT, os nossos infectos aqui de São Paulo fizeram vários videozinhos curtos explicando o que é o corona, quem quiser se aprofundar, ou ter as informações, porque até isso vocês precisam filtrar. Tá saindo muitas fake news no nosso Facebook, Instagram, como fazer isso, como fazer aquilo. Então, certifiquem de estar procurando as informações mais fidedignas possíveis, né? Então, tem vários infectologistas que são dos nossos principais serviços que fizeram videozinhos curtos de como pega, de como a gente pode se prevenir, quais são os grupos de risco. Então, tá lá no site, se eu não me engano, é do GNT, mas quem quiser eu coloco lá para vocês assistirem. São videozinhos de 4 minutos, são vários. E a outra coisa importante, então, é a gente ter o cuidado com as nossas mãos. Nós, brasileiros, temos essa necessidade de, né, conversar com a mão, de pegar o outro. Então, nesse tempo, é também uma penitência para todos nós. Cuidarmos, primeiro, as nossas mãos são os que tocam. Como o vírus ele fica muito tempo presente ainda vivo nas superfícies, por isso que todo momento que a gente for fazer alguma coisa, chegou em casa, passa um álcool em gel, lava a mão, saiu, volta, leva o álcool em gel. É uma neura, mas que ela é real por causa do tempo de vida do vírus fora da gente. Então, precisa. E nós não sabemos quem está tocando as coisas. Então, por isso que tem que usar o álcool em gel. E o momento que você estiver na rua, estiver no transporte público, não toque o rosto. É difícil, porque a gente coça direto, coça o nariz, põe a mão na boca, né? Então, tente evitar, porque são as mucosas, tanto nossa ocular como a nossa mucosa oral, onde o vírus ele entra rapidamente, tá? A partir do momento que ele entrou, ele é muito rápido. Então, cuidar com as mãos. Tanto a lavagem das mãos com sabão ou com álcool em gel é igual. Então, nós vamos abrir a torneira, molhar um pouquinho com água, pegar o sabão, começar primeiro a esfregar nas palmas das mãos, tá? Bem firme, lavando. Depois nós vamos passar para os dedos, assim. Aí passa pro dorso da mão também. A gente vai fazendo tanto aqui na parte do dorso como dos dedos, né? Limpando essa região. Depois nós vamos passar entrelaçado assim. E depois em cada dedo a gente vai passar também o sabão ou álcool em gel. Ou seja, não é fazer assim com álcool em gel. Amém? Tá, não. É fazer assim, é assim, é nos dedos, pegar nos dedos também. Depois cada dedo
né? Porque o vírus, ele realmente ele é um vírus que fica presente no meio dos dedos, fica na nossa pele, então precisa fazer tudo isso, tá? E no final, principalmente nós mulheres, passar o sabonete, o sabão e o álcool gel também embaixo das unhas. Então a gente faz esse movimento circular aqui, puxa pro punho também, né? Porque nós às vezes tocamos o punho com certa frequência, puxa. E na hora de lavar, em geral, né? O padrão é deixar a torneira aberta para ir lá, mas ou você abre com o cotovelo, ou abre rapidamente, ou abre mesmo tendo lavado. Coloca a mão primeiro para escorrer assim, tá? Porque as pontas dos dedos, tudo vai ficar sem, mesmo se você contaminou, vai escorrer e vai ficar mais pro antebraço e não tanto nos seus dedos. E aí nesse momento o ideal seria fechar ou com o cotovelo a torneira, mas quem não puder, pega um papel, pega a toalha, você pode já deixar separado antes e fecha. E quem tá com álcool gel, espera secar, certo? Evite tocar no irmão. Sempre que tiver, a gente pode fazer essas medidas de higiene, tá bom? Isso faz toda a diferença. Só para partilhar com vocês, ano retrasado eu estive no Canadá, no serviço de Toronto, e quando eu cheguei no hospital, uma coisa super diferente para mim, tinha uma bancada de álcool gel. E não tinha uma pessoa que não entrasse no hospital que antes não parasse na bancada. Então a pessoa até podia desviar, mas todo mundo tinha consciência de que estava entrando no hospital, ou seja, para proteger, porque nós estamos trazendo de fora as coisas quando os bichos, né? Sim. Toda a infecção nós trazemos de fora do hospital, o hospital está lá combatendo. E em casa também, nós estamos trazendo de fora. Então deixa um álcool gel na porta, limpa. E aí quando eu estava lá, eles estavam celebrando que eles estavam o ano todo sem um caso de H1N1. E isso para nós é comum H1N1. Ou seja, essas medidas, para vocês verem como pode fazer diferença, eles passaram a temporada toda, um ano sem um caso de H1N1. Fazendo medidas básicas de higiene. Então isso faz diferença sim, tá? É real, não é coisa só de médico falar, mas para mostrar para vocês como isso impacta e protege o nosso irmão, o nosso semelhante. Ok? Então quem tiver mais dúvidas, poste lá. A cada dia está sendo transmitida novas notícias. Nós pedimos que cada um tenha, da parte cristã, né, a sensatez na hora de ver as notícias, né, de espalhar as coisas, mas também que nós não podemos estar alheios ao que está acontecendo ao mundo, né? Amém. Amém. Até semana que vem, gente. Beijo. Obrigada, Dani.